série The Boys é um grande sucesso. Essa visão peculiar que ela tem sobre os heróis caiu nas graças do público. E agora está por vir aí uma terceira temporada. Nesse vídeo a gente vai ver o que pode ser esperado dessa continuidade da história. E aí pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Pablo Vital e esse é o canal Network Nerd. Esse aqui não é um vídeo da teoria da conspiração, então eu vou ficar aqui criando hipóteses de como vai se dar a terceira temporada de The Boys. Nós aqui vamos trabalhar as informações que nós já temos para essa terceira temporada e vamos revisitar a primeira e a segunda temporada para a gente ver mais ou menos como é que é o desenvolvimento dessa história. Mas antes eu peço aquela ajuda de sempre a vocês, com o seu like e a sua inscrição. Já de antemão eu agradeço e vamos lá. Bom, eu vou falar aqui que vou me basear no que foi apresentado na série, tá? E não nas HQs que são o produto original. Por quê? Porque nós já vimos que a adaptação da série já teve bastante diferença entre o original das HQs. Então por isso eu vou me basear nessa série da TV mesmo, tá? Então, vou falar por alto aqui qual é a premissa da série. Existem pessoas superpoderosas, pessoas com superpoderes, que se comportam como super-heróis. A princípio a gente não sabe, a gente não sabe como elas adquiriram aquele poder, mas depois a gente vai descobrir como se deu esses superpoderes. Ocorre que isso é uma grande farsa, uma grande invenção midiática. Aquelas pessoas são mau caráter, né, para não dizer o mínimo, tem pessoas que são psicopatas, mas elas têm uma imagem para a população de grandes heróis, de pessoas de índole muito boa. E o que acontece? Essas pessoas mais que se comportam ou se disfarçam de super-heróis, elas são confrontadas por um grupo de pessoas que não têm superpoderes. Eles são capitaneados pelo Billy Bruto, o personagem Billy Bruto, e esse grupo de rapazes é o que dá nome à história, The Boys, esses rapazes. Eles então resolvem, vamos dizer assim, destruir os Sete. Os Sete é o principal grupo de super-heróis que existe naquele universo The Boys. The Boys nos faz pensar, né? Se existissem pessoas com superpoderes, elas realmente seriam super-heróis? Como aqueles super-heróis convencionais que nós vemos aí na cultura nerd? Por que essas pessoas teriam uma índole perfeita, teriam uma índole muito boa? E por que mesmo quando elas fossem, né, resolvessem agir de acordo com a lei para combater super-vilões, grandes ameaças, por que eles seriam completamente éticos? Então, The Boys nos faz pensar sobre isso. Por que uma pessoa com poder, como é que uma pessoa com poder, muito poder, ela seria uma pessoa íntegra? Nós vemos ali que os heróis, né, na verdade, os principais heróis, o grupo dos Sete, estão longe de serem pessoas perfeitas. Então acho que isso já é uma grande discussão, uma discussão muito boa que se apresenta ali na premissa da série, na premissa da história. E como eu já adiantei, existem pessoas que sabem dessa farsa e querem derrubar essa ideia de heróis que é vendida para a população. Billy Bruto, ele começa a ler a história, ele é o líder, vamos dizer assim, dos rapazes, né, dos The Boys, e ele tem um problema particular com o Capitão Pátria, que é o líder dos Sete. Mas, no primeiro momento, ele recruta Huggy. O Huggy, ele acaba de perder a namorada dele. A namorada dele é morta pelo outro membro dos Sete chamado Trem Bala.
que a mata assim, por total displicência, negligência. Ele consegue convencer Hugh que ele não tinha nenhum treinamento militar como o Bruto, né? Mas ele resolve ajudá-lo. E aí eles acabam se envolvendo e posteriormente formando compondo com mais outros rapazes, esse grupo dos The Boys para derrubar a hegemonia dos Sete, derrubar, quebrar, desmanchar essa imagem de super-heróis que os Sete têm. Os Sete é um grupo de super-heróis que ele é, vamos dizer assim, propriedade de uma empresa privada, uma grande corporação chamada Vault. E o Hugh, ele, a mando de Bruto, se infiltra na Vault pela questão da morte da namorada dele, Robin, para tentar pegar gravações sobre o grupo dos Sete, né? Tentar grampear ali a sala de reunião deles. O plano dá errado e acaba que Hugh e Bruto são perseguidos por um integrante dos Sete, até um integrante bem poderoso, que se chama Translúcido. Ele tem o poder de ficar invisível e tem uma pele impenetrável. Eles conseguem capturar o Translúcido, mas não conseguem matá-lo. Eles pedem ajuda a um outro rapaz, que é conhecido de Bruto também, um conhecido da antiga, né, de Bruto, o francês, Serge, e os três juntos ali acabam que eles conseguem matar o Translúcido. Então, o que a gente via assim no início, assim, pô, não tem como, os caras super poderosos, esses heróis os Sete super poderosos, pô, 2, 3 caras sem poder nenhum, sem muitos recursos, como é que eles vão conseguir derrotar esses caras? Mas eles acabam que logo no início conseguem matar o Translúcido. Então isso dá uma nova, vamos dizer assim, uma nova expectativa para quem assiste. Pô, o que será que vai acontecer nessa história? A gente fica acompanhando. Logo em seguida se junta um quarto integrante ali dos rapazes. O nome dele é Leitinho da Mamãe. Pois é, o nome dele é esse. Bem, então basicamente esses quatro, eles se juntam para derrubar os Sete. Vou falar aqui então mais alguns acontecimentos dessa primeira temporada, para depois a gente passar para a segunda. É revelado que qual o interesse de Bruto, porque Billy Bruto quer destruir os Sete, sobretudo o Capitão Pátria. Ele acha que o desaparecimento da Becca, que é a esposa dele, foi obra do Capitão Pátria. Na verdade ele não acha, ele tem certeza que foi por conta dele. E ele quer vingança. Hugh, a gente já sabe que é a vingança contra a morte da Robin, né? Sobretudo vingança contra o trem-bala. Acontece que Hugh, ele conhece uma moça e ele não sabe que na verdade ela é a Luz Estrela, a mais nova integrante dos Sete. E com isso eles fazem uma amizade e tal. Depois ela descobre a verdade e por fim ela até acaba ajudando em alguns momentos o Hugh. Ocorre que durante a temporada os Sete, eles são, vamos dizer assim, como eu já disse, propriedade da Vault, né? E quem coordena mais ali esses super-heróis é a vice-presidente da Vault, a Steel. Na verdade, ela tem um controle muito grande assim sobre o Capitão Pátria, que a gente vê que ele é muito instável assim emocionalmente, mas ela tem um certo controle sobre ele. Nós vemos ali algumas cenas a respeito disso. Ela na verdade seduz o Capitão Pátria. Conforme a temporada vai progredindo, nós vemos por fim da temporada que o Hugh tem a chance de assim, deixar o trem-bala morrer num confronto ali que ele
e a luz estrela tem, mas ele acaba até salvando o trem-bala. Por outro lado, na outra questão, o Capitão Pátria descobre que mentiram para ele. Com a questão do Bruto ali no encalço dele, ele foi levantar a fundo a questão sobre o desaparecimento da Becca, que ele mesmo não sabia o que tinha acontecido. Ele havia estuprado a Becca e a Becca havia desaparecido, e ele mesmo não sabia do que se tratava. Ele descobre que, na verdade, a Vought, ela isolou Becca em um lugar e ela ficou grávida do Capitão Pátria. Ryan já é um rapaz. E ele descobre tudo isso. Ele fica muito revoltado com a Vought. Ele mata a Steel e a temporada termina com ele levando o Bruto à presença de Becca e do Ryan, mostrando que, na verdade, a Becca não morreu, não desapareceu e que, nesse caso aí, ele não teria culpa. Ele também foi enganado. Quero lembrar vocês aqui, meus amigos, que vocês podem adquirir produtos das mais diferentes categorias na loja virtual Network Nerd pelos melhores preços. O link daqui da descrição, não perco. Também quero lembrar vocês que, se você edita conteúdo na internet para publicar em redes sociais e utiliza o Canva, você tem que adquirir o curso PhotoCanva para poder otimizar a sua utilização desse produto. Não deixe de conferir a página promocional com todas as informações sobre o curso. O preço é muito acessível e o curso é muito completo. Confiram sem compromisso. A segunda temporada começa com os rapazes fugindo das autoridades por conta de que eles foram culpados pelo assassinato da Stewell. Também foi informado, ainda na primeira temporada, foi informado que a origem dos poderes dessas pessoas uma substância chamada composto V. E ela é inserida em bebês, e quando as pessoas crescem, elas vão manifestando diferentes poderes. O Capitão Pátria, ele, sem o aval da Vought, ele pegou esse composto V e criou super vilões. Injetou em já adultos para criar pessoas com superpoderes, para que assim se justifique os atos dos super-heróis. Eles têm que combater super-vilões. E começa nessa dinâmica. O presidente da Vought, Stan Edgar, ele se torna mais presente na história. Ele se envolve mais com a questão dos Sete. Ele coloca, sem o consentimento do Capitão Pátria, o que deixa ele bem zangado, ele coloca uma nova integrante no grupo, que se chama Tempesta. Ela também é muito poderosa, assim como o Mar. E num primeiro momento ela bate de frente ali com o Capitão Pátria, mas depois eles se entendem e tem até um relacionamento ali entre eles. E a segunda temporada vai progredindo com o Capitão Pátria, ele e o grupo dos Sete fazendo esse teatro aí de busca aos super terroristas. Enquanto isso, o Bruto faz visitas a Becca, tenta dissuadi-la a fugir daquele local, e eles fugirem juntos e tudo mais. Também é mostrado ali na segunda temporada que a Vought também teve essa mesma ideia do Capitão Pátria, inserir o composto V em outras pessoas para produzir pessoas com superpoderes, mas injetando composto V em pessoas adultas. Eles têm tipo uma espécie de sanatório. Em determinado momento, os rapazes eles chegam a esse sanatório, descobrem essa ação aí da Vought, descobrem que a Tempesta é meio que uma supervisora desse local, e por fim o local é destruído e o experimento mais poderoso que ali residia, uma mulher chamada Cindy, ela escapa e a gente não tem mais notícias dela por ali. Também os rapazes conseguem um contato com a congressista Neumann e ela está disposta a expor a Vought e toda essa história do composto V. Conforme a história vai se passando, nós temos que a congressista, ela começa uma
uma audiência com testemunhas que são cientistas da Vault para expor a grande corporação ao mundo. Só que nesse momento cabeças começam a explodir na audiência. A audiência encerrada, uma confusão, um ato terrorista, vamos dizer assim, durante essa audiência. Por outro lado, o Capitão Pátria, junto com o Tempest, tentou afastar Ryan da Becca e tentar moldar o menino, né, da maneira dele. No primeiro momento, o menino fica balançado, só que depois ele resolve que não, quer ficar com a mãe. E aí acontece um embate, que o Bruto está ali com a Becca, ao lado da Becca. O Ryan, ele acaba optando por ficar com a mãe. O Capitão Pátria fica muito irado. E nessa confusão ali, o Ryan acaba matando a Tempesta e, sem querer também, ele acaba matando a própria mãe, a Becca. Por fim, ele acaba se juntando ali a Bruto. Bruto se torna, vamos dizer assim, ele se acha responsável pelo menino. E, claro, o Capitão Pátria, que já estava furioso, ficou ainda mais. Só que antes dele fazer uma besteira, a Rainha Maeve, ela aparece e chantageia o Capitão Pátria. Se ele fizer alguma coisa contra os que estão ali, ela vai mostrar ao mundo, revelar ao mundo os grandes podres que o Capitão Pátria tinha. Inclusive um incidente que ela participou com ele num resgate mal sucedido a um avião comercial. O Capitão Pátria fica fulo da vida, mas ele acaba cedendo à chantagem e deixa o pessoal ali em paz. A temporada termina assim. O Ryan, ele entrega a CIA. Os 7 ficam nessa, vamos dizer assim, nessa rixa entre eles mesmos, fica rachado. E a Tempesta, ela é, vamos dizer assim, atribuída a culpa ao terrorismo ocasionado na audiência à Tempesta. Só que na verdade é descoberto que quem matou todas aquelas pessoas na audiência foi a própria congressista Neumann. E o Hugh também no final acaba indo trabalhar com essa congressista. E assim termina a segunda temporada. Agora eu vou falar aqui sobre a terceira temporada. Começando por um fato que já foi anunciado, não é nenhuma teoria nem nada, que é o surgimento de um outro herói chamado Soldier Boy. E ele vai ser interpretado pelo ator Jensen Ackles, que era o Jim de Supernatural, da série Supernatural. Ele é bem similar ao Capitão América, vamos colocar assim. Além dessa questão, nós com certeza vamos ver o desenvolvimento aí dessa rixa entre os membros dos 7, né, que a Maeve chantageou o Capitão Pátria. A Luz Estrela também, ela se voltou contra os 7 e ajudou muito ali os rapazes. Então, como é que vai ficar essa relação dos 7? A gente vai ver, muito provavelmente, esse conflito entre eles ali. Também nós temos a questão da congressista, que queria expor a Vault, ou ela queria, na verdade, ela é aliada da Vault. Se ela tem superpoderes, provavelmente ela também foi contaminada pelo composto V ainda criança. Então, alguma relação com a Vault ela tem. A gente vai ver. Então, essas são as questões que nós vamos ver ali na terceira temporada. Também tem a questão da Cindy, aquela mulher super poderosa que fugiu daquele experimento lá da Vault. Ela deve aparecer? Eu acho que ela vai aparecer também. E uma coisa que eu quero muito ver, eu quero mais tempo de tela do Black Noir, que é o meu personagem favorito ali daquela série. Eu acho ele muito maneiro. Tomara que deem mais progressão à história dele, porque ele, por exemplo, é uma grande diferença do que nós temos nas HQs. Nos HQs ele era um clone do Capitão Pátria. Ali nós já vimos que não é. Então eu estou esperando muito pelo desenvolvimento da história de The Boys no geral, mas eu quero muito também
saber mais sobre esse Black Noir aí da série. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Deram uma visualizada nas 2 primeiras temporadas rapidamente aí comigo e já viram aí o que pode se esperar da terceira temporada? Como disse, o Soldier Boy já está confirmado. O caso da congressista Newman também vão dar continuidade agora na terceira temporada. O aparecimento da Cindy, o retorno da Cindy, talvez, mas nós já temos aí mais ou menos desenhado como é que vai ser a terceira temporada. Deixem aqui seus comentários, continuem dando sugestões aqui para o canal. E é claro, eu peço como sempre, aquele seu like e a sua inscrição. Desde já eu agradeço, meu muito obrigado e até a próxima.